A paz de Cristo! Vim trazer para vocês mais uma das parábolas de Jesus. Já estamos no quarto episódio das parábolas de Jesus. E esta parábola é sobre a parábola da figueira estéril, que está localizada em Lucas 13, do 6 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ele também falava esta parábola. Ele, no caso aqui, Jesus. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Por que ela ocupa inutilmente a terra? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem. Se não, então depois tu a cortarás. Vamos lá. Jesus aqui está contando uma parábola que era um costume dos judeus. Os judeus tinham o costume de fazer o seguinte: eles tinham o costume de plantar figueiras, que é um tipo de árvore que tem toda uma estrutura, toda uma maneira de ser cultivada no meio de vinhas, que é justamente um lugar onde a plantação é de uvas. E por que eles faziam isso? Porque a figueira, ela tem a facilidade de se adaptar ao ambiente. Se ela for bem cultivada, bem tratada e tiver as coisas necessárias para poder ela frutificar, ela pode facilmente se adaptar àquela terra e frutificar. Por que eles faziam isso? Porque o objetivo deles era que a figueira desse fruto. Então, para poder ela dar fruto, eles colocavam elas, para poder dar fruto mais rápido, eles colocavam elas dentro de vinhas. Eu estava pesquisando sobre isso, muito interessante. Era uma estratégia que eles tinham para poder a figueira desenvolver mais rápido, né? E eles colocavam dentro de vinhas. E é justamente esse costume que Jesus está relatando aqui. E ele fala que esse homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E ele foi buscar fruto nela e não o achou. Como eu disse, o principal objetivo da figueira estar plantada no meio da vinha era para que ela frutificasse. Os judeus eles tinham o costume de fazer isso para que ela frutificasse, para que ela desse fruto. Sendo que, se você for olhar, assim como esse homem, assim como qualquer outro agricultor, jardineiro, todo semeador deseja, todo semeador almeja que a árvore dê fruto. E lá vem. Deus deseja para a gente, algumas vezes, que nós não somente fiquemos naquele ambiente do qual Deus nos colocou, mas que dessemos frutos ali. Se você for olhar, é uma figueira que está no meio de uma vinha, mas Ele quer que ela dê fruto. E Ele vai buscar, a palavra de Deus relata aqui que Ele vai buscar fruto nela e não acha. E a principal pergunta é: Deus deseja ver o resultado da sua frutificação? Não adianta você estar plantado em um lugar do qual Deus até mesmo te colocou, mas você não frutificar nele. Se Deus te deu a ordem para permanecer em um lugar, se Deus te plantou em um lugar, é para você frutificar nele. Então, isso, eu estava estudando essa palavra, muito interessante, porque, assim, era uma estratégia e eu fui trazer isso até mesmo para o próprio exemplo aqui, do próprio Deus, né? E Deus, Ele faz isso com a gente, Ele planta a gente em um lugar e Ele deseja que nós frutifiquemos. Se você for olhar, essa figueira foi plantada numa vinha, mas era com o principal objetivo de ela se desenvolver. Deus requer que nós nos desenvolvamos dia após dia, que dessemos frutos. Que fruto você tem dado? Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa interessante. Há alguns fatores que podem ocasionar infertilidade. Acredito eu, pelo andar da carruagem dessa parábola aqui, esse semeador está muito indignado porque essa figueira não está dando fruto. Ele está olhando assim, ele está falando: cara, tô já vindo há 3 anos. E os principais fatores de infertilidade, algumas vezes, infertilidade não, mas para que a árvore não dê fruto, primeiro, o tempo. Sendo que a palavra relata aqui que há 3 anos, que este semeador vai buscar fruto nela. Então, ele deu tempo ao tempo. Ele já tá ali, já buscando, já faz um tempo. Beleza, sendo que ele olha assim e nada. Olha assim, nada. E Deus algumas vezes dá pra gente tempo. Deus dá pra gente tempo. Deus dá pra gente, sabe, a oportunidade de nós respirarmos, de nós sentirmos a terra. E isso que Jesus ele traz aqui nesta parábola.
ele relata aqui que o senhor desta vinha, né, ele vai buscar já faz 3 anos. E nada. Então, tempo. É o primeiro fator para que uma árvore ela dê fruto ou não dê fruto. E algo interessante. Não adianta também você pegar e querer acelerar o tempo de desenvolvimento de uma árvore. Não adianta você querer estar aqui espiritualmente, financeiramente, profissionalmente e depois querer que uma hora tu vai cair. Então, outro fator, a falta de água. A falta de água faz com que a planta morra, murche, fique... não se desenvolva, né? Então, pelo também andar da carruagem aqui, por ser uma vinha precisa de bastante água. Então, falta de água não era um dos fatores aqui. Então, a figueira tinha tempo, a figueira tinha água. Nutrientes. Uma vinha tem muitos nutrientes. Eu estava olhando um dia desses, uma agricultura, o agronegócio, né? Mais especificamente a plantação de vinhas, né? Eu estava olhando como é que eles produziam vinho, tanto portugueses quanto os próprios até mesmo brasileiros aqui, e estava olhando, né, como é que o pessoal estoca o vinho, como é que os grandes empresários fazem para que aquele vinho tenha sabor, né, e tudo, tá. E nisso, e claro, alguns sem adição de álcool, outros com, né, sendo que era principalmente mais como é que aquele processo todinho era feito. E eu tava olhando, e nutrientes são essenciais. Tinha um avaliador em específico que ele falou assim, a falta de nutriente na vinha afeta tanto o fruto, que dependendo de como você vai comê-lo, né, de como você vai ingerir ele até a princípio tem um gosto bom e depois disso ele se torna amargo. Então, esse start, assim, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, caramba, porque, tipo, a falta de nutriente pode prejudicar tanto, que isso é demonstrado até na hora, sabe, de colocar na mesa aquele alimento para poder ser ingerido. Então, vamos lá. E essa figueira aqui, ela, com certeza, ela tinha os nutrientes, porque ela estava numa vinha. E aqui, Jesus é bem específico ao falar que ela não frutificava. E, pelo visto, aqui da história, só ela não frutificava. Então, vamos lá. Ela tinha o tempo, 3 anos. Ela tinha os nutrientes. Ela tinha a água. E ela tinha o solo, que era um solo apropriado para poder ela estar. Porque se ela tem água, se ela tem os nutrientes certos, e se ela tem o tempo, então ela devia frutificar ali. Sendo que ela não frutifica. E aí no verso 7, ele faz a seguinte pergunta: por que ela ocupa inutilmente a terra? Eu achei interessante essa pergunta, quando ele diz por que ela ocupa inutilmente a terra. Porque se ele dissesse por que ela ocupa a terra, seria uma coisa. Sendo que ele diz por que ela ocupa inutilmente a terra. Porque o interessante dessa pergunta, se ele falasse só por que ela ocupa a terra, seria sinal de que ela está ocupando ali certo espaço, mas não está sendo algo em vão, totalmente. Mas quando ele fala inutilmente, é tipo assim, uma figueira, se você for analisar, ela traz sombra. Uma figueira, tem figueiras que são magníficas, formosas. Sendo que Deus, eu fiquei meio que intrigada com essa pergunta. Eu falei assim, Deus, por que ele diz assim tão, sabe, grosseiramente, inutilmente? E Deus, ele me mostrou assim, porque não adianta nada você crescer, ser bonito, ter bela aparência como figueira, criar sombra para os outros e não desenvolver o principal propósito, que é frutificar. A lapada é seca. Mas é para poder curar, aleluia. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei, caramba, porque ele diz, ela não está servindo para nada. Se o principal propósito dela era frutificar, como eu falei no início, que os judeus faziam isso para poder a figueira, era uma estratégia da figueira frutificar, e não está fazendo isso, então não serve para nada. Não adianta nada criar sombra, não adianta nada
ser bonita. Não adianta nada servir de moradia para outros animais e não fazer aquilo, servir de moradia para os pássaros e não fazer aquilo do qual ela realmente deveria fazer, que é frutificar. E eu fiquei olhando isso, eu fiquei, caramba. Então, se Deus te chamou para frutificar, frutifique. E eu até anotei isso daqui. Deus quer ver os seus frutos. Inutilmente. Se não cumpre o propósito, não serve. Se você não cumpre o propósito, não serve. Se você é a figueira inutilmente, você não serve. Não está cumprindo o propósito, não tem como você servir para outra coisa. Se você foi chamado para uma coisa, você não tem como você saber. Você pode até ter boa aparência, pode até saber muito, pode até, mas se você não está fazendo o que Deus pediu para você fazer, aonde Ele te colocou, não serve. E o versículo de número 8 diz o seguinte pra gente, que o vinhateiro, no caso, o vinhateiro que era ali como se fosse um serviçal, né, um cara que cuidava ali da vinha, acredito eu que era um sobreencarregado daquela vinha ali. Ele, sabendo de planta, sabendo do cultivo, ele olha e fala assim, Senhor, deixa também este ano. Eu acho de muita sabedoria o jardineiro, né, esse vinhateiro, ele olhar para aquela vinha e falar assim, não, deixa ela mais um ano. Porque ele dá a esperança para ela. Ele dá a esperança de que ela pode frutificar, de que ela pode, sabe, de que ela pode realmente executar aquilo do qual ela foi chamada para fazer. E esse vinhateiro é até mesmo que o próprio Cristo faz conosco. Ele nos dá tempo para nós frutificarmos. Deus, algumas vezes, está te dando tempo para você frutificar, para você fazer ainda o que você não fez. E a principal pergunta que eu te faço é, o que você está esperando para poder fazer aquilo, que Deus te deu, para fazer aquilo que Deus te ordenou para poder fazer? O que você está esperando? Está esperando, sei lá, a volta de Jesus? O sinal do céu vai ser a volta de Jesus, aí eu faço as coisas. Porque eu te digo que não vai dar tempo, porque ninguém sabe a hora, o dia, ele vai vir como um ladrão. E o que você fez? Você fez aquilo que Deus te ordenou? Então, esse vinhateiro, ele olha e fala assim, não, deixa ela mais esse ano. Deixa, sabe, dá tempo a ela. Dá mais esse tempo a ela. E ele fala assim, até que eu cave em redor, então ele vai se dedicar a ela, esse vinhateiro, ele vai se dedicar a ela, ele vai dar mais nutrientes, vou dizer assim, a ela. E ele fala no versículo 9, se der fruto, bem. E se não der, então tu a cortarás. Uma árvore, para poder ela ser cortada, é sinal de que ela não está servindo para nada. E de que é sinal de que o tempo dela chegou ao fim. Não deixe, não seja, não chegue a esse ponto de Deus ter que cortar você. Faça aquilo que Deus mandou te fazer, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se é por frutificar, seja através de uma palavra, um louvor, seja através de um vídeo, seja no YouTube, no Instagram, faça o que Deus te mandou fazer. Não espere chegar na hora em que o próprio Senhor irá te cortar. Não espere isso acontecer. E bem, essa foi a palavra que Deus me mostrou aqui, deu, é a parábola da figueira estéril. O nome desse episódio é Infrutífero. E eu espero que você tenha sido abençoado por esta palavra, tenha sido confrontado por ela também, porque o evangelho é confronto, é renúncia. E que Deus te abençoe e que você frutifique. Em nome de Jesus. Deus abençoe.